Conforme você for encontrando, eu peço por gentileza que você fique de pé no seu lugar. Após a leitura do texto, deixe a sua Bíblia aberta aí junto comigo, para que possamos acompanhando a exposição de forma conjunta. Nós vamos fazer uma exposição um pouco mais breve e depois algumas aplicações deste texto. Atos, capítulo 14, do 1º ao 7º verso, diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a Tua palavra que está diante de nós e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através das lições que este texto tem. Em nome de Jesus. Amém. Circunvizinhança, palavra complicada de falar rápido. Irmãos, uma coisa que sempre deve ficar estabelecida entre nós é que existe uma diferença muito clara entre perseguição por causa do Evangelho e perseguição como consequência de pecado. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um crente e esse crente ele tinha como meio de ganhar dinheiro levar as pessoas de maneira ilegal para os Estados Unidos. Certo dia, a Polícia Federal bateu na porta dele e o prendeu. Depois ele dando testemunho a respeito da sua prisão, a primeira coisa que ele falou foi: Satanás se levantou contra a igreja. Foi nem contra ele não, foi contra a igreja inteira. Existe uma diferença muito clara entre trambique e consequência de pecado. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, a narrativa de Atos, de forma muito clara, nos mostra que as consequências que os discípulos de Jesus, que os apóstolos especialmente, sofrem, não é por causa de coisa errada que eles fazem, não é por causa de consequência de pecado, é por causa de perseguição contra a igreja, é por causa de perseguição contra o povo de Deus. E o Evangelho aqui, meus irmãos, ele continua avançando aos gentios. Nós falamos que do capítulo 13 em diante, Lucas, que é o autor de Atos, dá uma atenção especial aos gentios. E ele faz isso até o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, tendo como protagonista o apóstolo Paulo, que é conhecido como apóstolo dos gentios. O capítulo 13, irmãos, que é o capítulo anterior a este que nós lemos, ele termina com Paulo e Barnabé sendo perseguidos por causa de uma pregação do evangelho lá numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. E após essa perseguição, eles partem, no final ainda do capítulo 13, para uma cidade chamada Icônio. E aqui neste texto que nós lemos, eles chegam nessa cidade chamada Icônio. Icônio, queridos, é uma cidade grega que fica mais ou menos uns 150 quilômetros de onde eles estavam, lá de Antioquia da Pisídia. E tinha a agricultura como o seu principal meio de sobrevivência. E à medida que o evangelho ia sendo pregado por Paulo e por Barnabé até aqui, e até aqui nós podemos perceber que Paulo, ele estrategicamente prega em cidades principais, cidades importantes, cidades que estradas romanas passavam por lá. E é o caso dessas duas cidades que eles pregaram por último, e essa aqui é o caso, mais uma vez, uma cidade bem localizada.
E Icônio foi uma cidade que Paulo ficou, essa cidade aqui foi a cidade que Paulo ficou mais tempo instalado durante a sua primeira viagem missionária. Foi a cidade que ele ficou mais tempo. Portanto, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a chegada do Evangelho na cidade de Icônio. A chegada do Evangelho na cidade de Icônio. E aqui nós temos um pré-anúncio de como seria o ministério do apóstolo Paulo. Se você prestou atenção no texto, aqui nós temos como se fosse um espelho de como seria todo o ministério de Paulo. Primeiro, aceitação. Segundo, rejeição. Por onde o apóstolo Paulo passa, essas são as marcas, essas são as consequências das mensagens do evangelho que ele prega. Ora ele é aceito, ora ele é rejeitado, ora ele é aceito e rejeitado no mesmo lugar. E aqui nesse texto, irmãos, há 3 momentos que merecem a nossa atenção no que se refere à chegada do apóstolo Paulo e de Barnabé na cidade de Icônio. 3 momentos que nós vamos destacar aqui rapidamente para a nossa meditação. A primeira coisa que esse texto nos mostra, está aí no verso 1 até o 3, do verso 1 até o 3º verso, é exatamente o anúncio da mensagem na cidade de Icônio. É a primeira coisa que Lucas quer nos mostrar. O anúncio da mensagem na cidade de Icônio. E como de costume, Paulo e Barnabé entram numa sinagoga para começar a pregar o evangelho. E aqui, irmãos, nós podemos dizer que há uma noção fundamental a respeito da pregação do evangelho, que é seguida pelo ministério do apóstolo Paulo. Primeiro aos judeus, depois aos gregos. É por isso que, via de regra, quando Paulo chega numa cidade, o primeiro lugar que ele procura é uma sinagoga para pregar aos judeus. Mas é claro que o objetivo deles não era pregar somente aos judeus apenas. O verso 1 deixa isso muito claro. Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E o texto aqui, irmãos, não fala qual é o conteúdo da mensagem de Paulo e de Barnabé. O texto aqui não detalha o conteúdo da mensagem. Mas nós podemos entender qual é o conteúdo da mensagem desses homens, porque o apóstolo Paulo nos fala qual é a sua mensagem, qual é o cerne da sua mensagem, lá em Atos capítulo 20, no verso 21. O texto diz que Paulo fala sobre, testificando tanto aos judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem desses homens não muda. Não muda. A mensagem deles é uma mensagem só. Onde eles chegam, independente do público, independente da plateia, independente da cultura, independentemente do que está aguardando eles, a mensagem deles é uma só. É uma mensagem de arrependimento e de fé em Jesus. E é isso que certamente eles pregaram ali. Porque é nisso, queridos, que consiste a mensagem do Evangelho. Qualquer mensagem que você ouvir, que estiver em nome da mensagem do Evangelho, que não pregar arrependimento e não pregar fé em Jesus, não é uma mensagem do Evangelho. Pode ser uma mensagem que tem a Bíblia como inspiração, pode ser uma mensagem de autoajuda, pode ser uma mensagem para poder as pessoas ficarem felizes, mas não é mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho consiste em arrependimento e fé no Senhor Jesus. E é isso que esses homens estão pregando. E aí, após a pregação do Evangelho nessa cidade de Icônio, o texto aí, meus queridos irmãos, nos mostra que foram formadas 2 uniões ali. Uns uniram na fé e outros uniram na oposição. Após a pregação do Evangelho, na cidade de Icônio, uns uniram na fé com aqueles irmãos, Paulo e Barnabé, e outros uniram na perseguição. Outros uniram na oposição. Olha aí o verso 2, o que diz? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aqui, irmãos, o padrão
permanece o mesmo da cidade de Antioquia. Os judeus, mais uma vez, rejeitam Jesus como Messias. Mais uma vez aqui, os judeus rejeitam a mensagem do Evangelho. E aqui o termo incrédulos, judeus incrédulos, certamente seria mais, de uma tradução mais adequada, o termo é apeitescente, seria melhor traduzido como judeus desobedientes. E certamente, meus irmãos, o que Lucas quer nos ensinar aqui é que ele quer associar exatamente a desobediência à incredulidade. Aqueles judeus, eles eram incrédulos, e a fonte dessa incredulidade, a fonte dessa rejeição do Evangelho, a fonte dessa rejeição de Jesus como Messias, era exatamente a desobediência. O fruto da incredulidade é a desobediência, e isso fica demonstrado com a reação dos judeus ao rejeitarem o Evangelho de Jesus. Agora, irmãos, é importante notar aqui ainda, nessa primeira parte, é que os judeus incrédulos agora fazem asseclas, fazem pessoas que concordam com eles, não só no meio dos judeus, mas no meio dos gentios também. Agora eles tentam convencer contra os apóstolos, aqui o texto chama Barnabé de apóstolo também, não só os judeus, mas também os outros gentios. E Lucas aí no capítulo 2, aliás, no verso 2, ele chama aqueles irmãos que se converteram à mensagem, aqueles que se ajuntaram a Paulo e Barnabé, ele chama ele de irmãos, aqueles que creram na mensagem pregada. Notem vocês que os crentes de Icônio mal haviam se convertido e já estavam sofrendo perseguições. Os crentes de Icônio mal haviam entendido o Evangelho e eles já estavam sendo alvo de calúnia e de perseguição da parte do mundo. Já estavam enfrentando hostilidade. É por isso que lá no verso 22 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, Lucas diz a respeito do apóstolo Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e demonstrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, a perseguição, a oposição é a marca que segue a fé cristã, e independentemente do tempo em que esses crentes estão se convertendo. A mensagem do Evangelho, a mesma mensagem que ajunta, é a mensagem que também divide. É a mensagem que faz com que as pessoas conquistem através da fé vários irmãos, mas é a mensagem também que faz com que essas mesmas pessoas, através da mesma fé, conquistem vários inimigos. E aqui nós temos, mais uma vez, um padrão sendo seguido. A mensagem do Evangelho é espalhada, a mensagem do Evangelho é fortalecida, a mensagem do Evangelho se expande conforme a oposição do mundo vem de encontro à igreja, vem de encontro ao que os apóstolos estão ensinando. Em vez de deixar aquele lugar, diz aí o texto, irmãos, em vez deles pararem de pregar o Evangelho, em vez deles se amedrontarem, eles permaneceram pregando e pregando com ousadia, nos mostrando mais uma vez que a mensagem do Evangelho se prospera em tempo de perseguição. Esse é um padrão que nós já falamos aqui talvez dezenas de vezes. E aqui isso se repete. O verso 3 nos mostra que além de pregar com ousadia, essas palavras eram confirmadas pelos sinais e prodígios que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Irmãos, aqueles homens, eles não só demonstravam, aliás, aqueles homens, eles não só falavam, aqueles homens também demonstravam. E demonstravam através de milagres, maravilhas e prodígio. O milagre aqui, irmãos, eles não são independentes da palavra pregada. Eles andam em unidade.
João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, olha, Deus dificilmente permite que milagres sejam desvinculados de sua palavra, porque a verdadeira função do milagre é estabelecer o evangelho em sua autoridade completa e genuína. O que convertia aqueles crentes lá em Icônio não eram os milagres. O que convertia aqueles crentes era a palavra que estava sendo pregada. E os milagres tinham como objetivo confirmar a veracidade daquela palavra que estava sendo pregada. Então esse é o primeiro cenário que nós temos aí no texto que nós lemos, meus queridos irmãos. A mensagem pregada, uma mensagem que ajuntou e ao mesmo tempo espalhou, uma mensagem que fez com que os judeus desobedientes tentassem convencer judeus e gentios contra os cristãos e os apóstolos, Barnabé e Paulo. E aqui, irmãos, só uma nota de rodapé. O pastor já explicou em outra oportunidade, mas é válido destacar que Barnabé aqui é chamado de apóstolo, mas não no sentido oficial, como os 12 que Jesus escolhe, e como Paulo. Apóstolo aqui, a palavra utilizada aqui no grego é apostelo, que significa enviado, alguém que vai para cumprir uma missão. E nesse sentido, Barnabé também é um apóstolo porque ele está cumprindo a missão de anunciar o evangelho. Mas em segundo lugar, irmãos, depois do texto nos mostrar sobre a mensagem pregada, o texto nos fala a respeito da desavença que essa mensagem causou. Olhem comigo o verso 4 e 5. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para ultrajar e apedrejar. Como que pode isso, né? Uns se convertem e outros se tornam inimigos. Uns deram ouvido à mensagem de Paulo e Barnabé, outros deram ouvido à mensagem e à persuasão dos judeus incrédulos. E a desavença não ficou apenas em afrontas verbais, meus irmãos. A desavença ela não ficou apenas em palavras, em ameaças. A desavença aqui ela começou a partir para o físico. Ela começou a partir para o confronto físico. Eles foram ameaçados de serem apedrejados. E o detalhe aqui é que mais do que os judeus e os gentios incrédulos, as autoridades estavam contra os apóstolos, estavam contra Barnabé e Paulo. E as autoridades aqui, provavelmente, está se falando das autoridades políticas, civis e das autoridades religiosas. Está falando aqui, talvez, dos governantes civis e está falando também dos sacerdotes. Todos eles contra aqueles homens. Aqueles homens, eles foram convencidos de que Barnabé e Paulo estavam causando tumulto em Icônio. E por isso eles dão uma espécie de aval para que aqueles homens fossem apedrejados naquela cidade. Pergunta: a primeira coisa que aconteceu quando eles foram questionados, quando os judeus tentaram convencer os gentios e judeus contra eles, a primeira coisa que eles fizeram foi permanecer no lugar. O verso 3 nos fala isso aí. Agora que eles estão sob ameaça iminente de serem apedrejados, a pergunta é: será que esses homens ficam na cidade? E a resposta é claro que não. Os homens fogem. Depois de falar da mensagem, qual mensagem? A mensagem do evangelho, que causou o quê? Que causou uma desavença. Lucas, em terceiro lugar, agora nos fala sobre a fuga de Barnabé e Paulo, no versos 6 e 7, do texto que nós lemos aí. Olha o que o texto diz. Sabendo eles de quê, irmãos? Que eles estavam tramando apedrejá-los, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho.
Agora aqui pode parecer assim, será que esses homens foram covardes? Porque quando eles ameaçam, eles continuam. Mas agora quando eles começam a fazer, eles fogem. E fogem para longe. Agora, fugir, se você lembra dos textos que nós lemos nas outras oportunidades a respeito da vida do apóstolo Paulo, que começou lá no capítulo 9, na sua conversão, se você lembra e prestou atenção, você vai perceber que fugir de situações perigosas passou a ser algo recorrente na vida do apóstolo Paulo. Ele foge, por exemplo, lá em Damasco, dentro de um cesto. Tem que colocar ele dentro do cesto para ninguém vê-lo, para que ele não fosse morto pelos judeus. Depois ele teve que fugir de Tarso para Cesareia, quando os judeus mais uma vez queriam matá-lo. Depois ele foi expulso de Antioquia, capítulo 13. E agora aqui ele tem que fugir mais uma vez para não ser apedrejado. Sabe o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo e com Barnabé aqui, meus irmãos? De vez em quando é sábio fugir para não morrer. Estes homens, eles fugiram, não foi por covardia. Estes homens, eles fugiram para que eles não fossem mortos. E, meus irmãos, talvez nós podemos pensar que depois de tantos problemas, tantas perseguições, tantas ameaças, tantas rejeições, esses homens foram para uma espécie de resort bem localizado para poder descansar um pouco. Eu já fui expulso lá de Antioquia da Pisídia, já fui expulso de Icônio. Agora, Barnabé, agora nós estamos cansados, vamos procurar um jeito de descansar? Não estou aguentando mais não. Seria razoável se eles fizessem isso. Mas nós não poderíamos estar mais enganados a respeito destes homens. Irmãos, eles vão aqui para uma cidade, ou para uma região, melhor dizendo, chamada Licaônia. E para chegar nessa região, irmãos, eles têm essa região, é uma região de Planalto. E você sabe que Planalto é um lugar plano, mas é alto, como o próprio nome diz. Por definição. E para chegar nessa Licaônia aqui, nesse Planalto, eles tinham que subir ou atravessar montanhas a mais de 1.000 metros de altura. E Licaônia, irmãos, é um lugar conhecido, até hoje, aquela região, como um lugar que tem poucas árvores, um lugar que faz um frio insuportável à noite e um lugar que tem muita poeira. Paulo e Barnabé não foram para um resort, não foram descansar. Eles foram para um lugar horrível, um lugar frio, um lugar acidentado, um lugar cheio de poeira, um lugar que nem tem árvore. E a pergunta é, o que estes homens foram fazer naquele lugar? E o verso 7 nos responde, foram pregar o evangelho. Aqui parece que a estratégia muda, porque, irmãos, se até aqui Paulo vai visitando cidades estratégicas onde as estradas romanas passavam, nós não sabemos porquê, aqui ele vai para um canto de roça. Aqui ele vai para um lugar que naquela época era visto e tratado como um lugar de pessoas ignorantes, pessoas com pouca cultura, um lugar que era conhecido como um povo inculto e a maioria deles não sabia sequer ler. O grande apóstolo Paulo vai para aquele lugar. Para quê? Para pregar o evangelho. Paulo e Barnabé, irmãos, eles, na fuga, eles abandonaram o lugar, porque eles estavam com medo de morrer, evidentemente. Mas eles não abandonaram a obra. Eles saíram de Icônio, fugidos, mas eles continuaram indo, pregando o evangelho. A fuga não foi desonrosa, queridos. A fuga foi porque eles tinham uma profunda convicção de que Deus tinha mais coisas para fazer através
da vida deles. E Lucas, então, fecha essa passagem aqui, irmãos, fornecendo o primeiro quadro da missão do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, que é uma prévia do que ia acontecer em vários lugares. Gloriosos frutos de pessoas se convertendo, terríveis perseguições e oposições e ameaças de morte. Isso aqui é como se fosse um esboço de todo o ministério de Paulo. A mensagem, a desavença e a fuga. E o que é que nós podemos aprender com isso? Quais as lições que esse texto tem para a nossa vida, meus queridos irmãos? Eu gostaria de caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações para nós nesta noite. A primeira coisa que esse texto me ensina, nessa primeira viagem missionária de Paulo, é que a fé verdadeira, irmãos, ela exige do cristão obediência. Ali em Icônio, alguns creram e se ajuntaram a Paulo e Barnabé, mas alguns foram incrédulos e se opuseram a eles, como nós já falamos aqui. E muitas pessoas não são oponentes do evangelho, meus irmãos, mas são desobediência. E são desobedientes. E desobediência é sintoma de incredulidade. Aqueles judeus não aceitaram o evangelho exatamente porque eles eram incrédulos. E a incredulidade, queridos, não precisa se manifestar como você perseguindo uma igreja ou perseguindo os cristãos. A incredulidade, às vezes, ela se manifesta de forma velada. A convicção no evangelho requer uma resposta positiva de submissão à sua palavra. Se você que está aqui nessa noite, que se diz cristão, e não tem disposição para ser obediente à palavra de Deus, eu quero dizer para você que você é um incrédulo. Porque desobediência é sintoma de incredulidade. A fé cristã, meus queridos irmãos, algo que eu já falei aqui por diversas vezes, não é uma fé que muda simplesmente a forma com que nós pensamos. A fé cristã é uma fé que muda a forma com que nós agimos. O verdadeiro cristão expressa a sua fé com obras de bondade e justiça, enquanto o incrédulo, independente da religião, independente do tempo de igreja, expressa a sua incredulidade com obras de maldade e injustiça. É por isso que Tiago, capítulo 2, verso 17, afirma categoricamente que fé sem obras é morta. Agora, é claro que Tiago está sendo muito mais profundo do que achar que boas obras é você distribuir algumas cestas básicas. É claro que Tiago está sendo muito mais profundo do que dizer que boas obras é você ajudar alguém que está pedindo dinheiro na rua. Não é isso só. Boas obras está ligado com a forma que você vive em relação àquilo que você acredita. Boas obras está ligado à coerência entre a sua fé e a sua conduta. Boas obras está ligado ao testemunho que você presta diante da fé que você confessa. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras manifestam a salvação que aconteceu dentro de nós. Desobediência é sintoma, é sinal de incredulidade, meus queridos irmãos. É por isso que João, lá em João capítulo 14, no verso 15, Jesus diz assim: se você me ama, ou se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E lá em Hebreus 5:9, o autor diz assim: Jesus tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Obediência ao evangelho é requisito, é manifestação da salvação na sua vida. Aqueles judeus foram desobedientes, mas porque eles foram incrédulos. A manifestação da impiedade
é algo que está acontecendo dentro da pessoa. A falta de fé em Jesus, a maldade e a impiedade. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Mas em segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina também que nós não devemos esperar que todos acreditem na nossa mensagem e na nossa pregação. Aqui nós estamos falando de Paulo, irmãos. Não é do Fábio. Não é de você. Não é do Papa. Não é de João Calvino. Nós estamos falando aqui do apóstolo que foi o mais importante em termos práticos. E esse homem, ele chegava e pregava o evangelho e várias pessoas se convertiam. Mas ao mesmo tempo, várias pessoas queriam matá-lo. Isso nos mostra que nós devemos esperar rejeição do mundo quando nós falamos de pregação do evangelho. Querido, não pense você que você vai para uma obra missionária, ou que você vai, talvez, não precisa de ir para uma obra missionária fora do Brasil, não. Às vezes você vai pregar o evangelho dentro da sua casa mesmo. Não pense você que a sua mensagem será aceita por todos, não. Não fico ofendido com isso, não. É verdade que alguns vão crer, mas é possível que a maioria rejeite aquilo que você está pregando. No caso de Paulo e Barnabé aqui, parece que foi a metade da cidade. O texto diz aí que a cidade se dividiu contra eles, uns a favor e outros contra. E você que é um crente ciente, você é um crente que não só crê, mas é um crente de Gideão, indo para a batalha, que está alerta, sabe que a mensagem do evangelho é uma mensagem de oposição ao mundo. E quando nós opomos ao mundo, nós devemos esperar também oposição do mundo. A mensagem do evangelho, irmãos, causa desconforto. Lembre-se dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Homens que pregaram com poder, com autoridade. Homens que pregaram e nações inteiras se converteram. Mas homens que quase todos foram mortos por causa da mesma mensagem e do mesmo evangelho. Esse texto, em segundo lugar, me ensina a ser rejeitado por causa do evangelho. E se você quer fazer parte desse empreendimento de Deus, quer ser usado por Deus na pregação do evangelho, espere rejeição do mundo. Você não vai ser aceito por todo mundo, não. É provável que a maioria rejeita a sua mensagem. Em terceiro lugar, irmãos, o que esse texto me ensina mais ainda? É que nós não devemos deixar com que essas oposições, com que essas negativas em relação a nós, em relação à pregação do evangelho, nos impeça de continuar pregando o evangelho. Esse texto me ensina que quando uma porta se fecha em relação à pregação do evangelho, eu devo procurar outra. Esse texto me ensina, com Barnabé e Paulo, que a rejeição não é motivo para que eu desista dos empreendimentos de Deus, que é pregar o evangelho. Paulo e Barnabé foram expulsos de Antioquia e Icônio, com o risco de serem mortos, irmãos. E eles não fugiram para ficarem acuados, amedrontados, descansando. Eles fugiram, mas para continuar pregando o evangelho. A rejeição não foi motivo para fazer com que eles desistissem da mensagem do evangelho e da pregação do evangelho. A obra de Deus, irmãos, nunca é sem lutas e perigos e sofrimentos, mas ao mesmo tempo ela jamais é sem vitórias e alegrias. Em outras palavras, irmãos, esses homens nos ensinam que, independentemente da perseguição, da oposição do mundo, vale a pena continuar pregando o evangelho. Vale a pena continuar seguindo a ordem de Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é uma declaração exposta à igreja de como que o cristão deve levar a sua vida diante de Deus. E como que o cristão deve levar a sua vida diante de Deus? Obediência ao evangelho e disposição para uma vida santa, independentemente das circunstâncias.
e anúncio do Evangelho, não como algo circunstancial, mas como estilo de vida. Está sendo perseguido aqui, vai para outro lugar, mas continua pregando o Evangelho. Essa é a visão que Paulo e Barnabé tinham. As coisas estão difíceis neste lugar, eu vou para outro lugar, mas vou continuar pregando o Evangelho. Perseguição não é requisito para me impedir de pregar o Evangelho, meus irmãos, porque foi assim que foi com Jesus. Foi assim que Jesus viveu. O nosso maior exemplo de vida santa, de não desistir de anúncio do Evangelho, não é o apóstolo Paulo, e nem Barnabé, e nem Pedro, e nem ninguém. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Olhe para o ministério de Jesus nos evangelhos, irmãos. Pregou a mensagem do evangelho com intrepidez. Foi amado por muitos, mas perseguido e odiado pela maioria, a ponto de que foi suspenso naquela cruz e foi morto por causa da oposição. Teve que fugir diversas vezes para não ser apedrejado, para não ser morto. Apesar de tudo isso que Jesus viveu, ele não desistiu de continuar pregando o Evangelho. O apóstolo Pedro, meus queridos irmãos, para nós terminarmos, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no verso 18 até o 21, ele diz assim, preste atenção nessas palavras. Ele diz assim, falando de como nós devemos proceder diante da injustiça do mundo e das perseguições. Esse é o objetivo da primeira carta de Pedro. E aí, lá no capítulo 2, no verso 18 ao 21, ele diz assim, olha, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente aqui o Senhor, irmãos, é empregado, é a relação de empregado com patrão. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A palavra que é destaque aqui neste texto, irmãos, está aí no último verso, verso 21, é exemplo. Exemplo, rupogramos em grego. Pedro tira essa palavra do contexto educacional. E ele usa esse termo aqui, você lembra quando você foi aprender a escrever para ser alfabetizado? A professora escrevia o alfabeto em cima, com letras perfeitas, e você ia tentando copiar o exemplo da professora para que a sua letra ficasse igual à letra dela. Às vezes a sua letra ficava muito diferente da letra dela. Às vezes a sua letra ficava muito igual à letra dela. Mas o segredo para que a sua letra fosse ficando cada vez mais parecida com a letra da professora era você nunca tirar o olho do exemplo que ela escreveu em cima com letras perfeitas. É nesse contexto, nesse sentido que Pedro usa a palavra exemplo aqui. O que Pedro está querendo ensinar é que quando nós formos sofrer, ou quando nós estivermos sofrendo perseguição, quando nós estivermos sofrendo injustiça pelo mundo, quando o mundo se opor a nós, nós vamos olhar o exemplo de Jesus, que caminhou em perfeição, e a partir deste exemplo nós vamos tentar ser parecido com ele. Às vezes vamos ser muito parecidos, às vezes vamos ser totalmente diferentes, mas sempre olhando para o exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, o nosso maior exemplo de perseverança não é Paulo e nem Barnabé, é o Senhor Jesus, que seguiu um exemplo de perfeição,
e nos ensinou a sofrermos como nós devemos sofrer. Sofrermos injustiças, perseguições, afrontas, mas seguindo o exemplo de Jesus. Nós só iremos continuar firmes diante de toda a maldade e afronta deste mundo se olharmos para Jesus e termos as mesmas motivações que Jesus e seguirmos o exemplo de Jesus. A nossa esperança não está na nossa capacidade de sermos crentes. A nossa esperança está no sangue que foi vertido naquela cruz e nos deu capacidade de seguirmos o exemplo de Jesus. Pregue o Evangelho, irmão. Anuncie essa mensagem de arrependimento. Esteja disposto a sofrer todas as perseguições deste mundo. Saia do lugar de onde você está, se for preciso, para poupar a sua vida. Mas não desista de pregar o Evangelho, porque foi assim que Jesus nos ensinou e é assim que nós devemos ser. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa mensagem possa entrar no nosso coração e que nós possamos ter disposição para seguirmos o exemplo de Jesus em perseguição, em paciência e perseverança. Por isso eu gostaria de convidar a ficar de pé nesta noite e nós vamos